Olá pessoal, aqui é o professor Josinaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho. E neste vídeo aqui eu vou estar fazendo a correção dessa atividade aqui, tá? Da semana de 30 de agosto a 3 de setembro. Né? Uma atividade aí passada para os alunos de terceiro ano para da Escola Maria Vieira de Pinho. Tá? A atividade envolvendo aí conteúdo aí funções orgânicas, especificamente, né, a função orgânica cetona, tá? Então, ó, nessa atividade, no caso, foram três questões, né? A questão número 1 foi justamente a questão vocês fizessem uma leitura, né, dessa página 95 do livro didático. E a questão 2 e a questão 3, questões do livro didático, né? A questão 2, no caso, vocês iriam copiar e responder no caderno essa questão aqui, a 11. E a questão 3, essa questão 12 aqui, ambas, né, as questões da página 97. Então, eu vou estar fazendo a correção dessas duas questões, tá? Em dois vídeos. Então, tá aqui, ó, são essas duas questões aqui do livro didático, lá da página 97, envolvendo aí o conteúdo de cetonas. A questão 11, ó, ela diz o seguinte, primeiro ela coloca aqui um texto, né, um breve texto, falando a respeito dessa cetona aqui, no caso a dihidroxiacetona, né? Qual a funcionalidade, né, a utilidade, para que ela serve, né? Então vamos lá. Atualmente é comum o uso de cremes e loções que contêm substâncias como a dihidroxiacetona, né? Que a abreviação no caso DHA, que proporcionam à pele uma tonalidade bronzeada sem que haja necessidade de exposição ao sol. Então essa é a utilização, a utilidade dessa substância, a dihidroxiacetona. Aí continua. Essa substância, aí a questão fornece a fórmula molecular, né? C3H6O da dihidroxiacetona. É um açúcar simples, também denominado cetotriose. Aí uma loção com DHA à venda no mercado traz as seguintes informações no rótulo. Aí vem, este produto proporciona um bronzeamento porque possui em sua fórmula um ingrediente denominado dihidroxiacetona, que reage com as proteínas da pele, provocando seu escurecimento. Essa reação ocorre na camada superficial da pele. O bronzeamento natural, obtido apenas pelo efeito do sol, ocorre na base da epiderme, tendo seus efeitos visíveis na superfície. Tá? Então, no rótulo no caso dessa loção, né, vem, né, mostrando, né, apresentando esse texto, né, explicando detalhadamente a utilidade, né, como que ocorre nesse bronzeamento na pele utilizando essa substância, no caso de hidroxiacetona. Então, depois dessa explicação, né, a respeito dessa substância, né, para que ela serve, aí vem de fato a pergunta, né, o que de fato a questão quer saber, ó. Forneça a fórmula estrutural de hidroxiacetona. Então, a questão 11 ela quer saber a fórmula, né, a fórmula estrutural dessa substância aí. Tá? Então, vamos lá. Para isso, para a gente montar a fórmula estrutural, eu vou, no caso, vou me basear aqui, ó, pela fórmula molecular C3H6O3, né? Note que na fórmula molecular, vou colocar ela bem aqui, C3H6O3. Eu tenho 3 carbonos, 3 átomos de carbono na molécula, 6 hidrogênios e, no caso aqui, 3 oxigênios, átomos de oxigênio. Então, se tem 3 carbonos, isso indica o quê?
que na cadeia principal dessa estrutura, dessa molécula, né, na forma estrutural, eu vou ter, né, uma quantidade equivalente a 3 carbonos ligados um ao outro. Então, ó, tem um carbono aqui, ligado um aqui, ligado a outro. Então, no total, são 3 carbonos. Tá? Então, olha só. Essa substância aqui, ó, observe que a terminação, ó, ona, né? Ona, né? Se tem uma terminação ona, então quer dizer que essa substância aí ela é uma cetona. Né? Como mostra também a nomenclatura, né, desse composto. Ó. Acetona, né, justamente pertence ao grupo funcional das cetonas. Tá? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter, né, a presença, né, da carbonila entre átomos de carbono. Né? Porque, vamos relembrar, o que é uma cetona? Né? Quando eu tenho, no caso, a carbonila, que é C dupla O, vou colocar bem aqui, ó, C dupla O. Só que esse carbono, ele tem que estar ligado obrigatoriamente a dois átomos de carbono. Né? Ele é um carbono, nós chamamos de carbono secundário. Tá? Então, ó, se a gente for analisar aqui a estrutura, ó, a única possibilidade em que eu vou ter a carbonila, né, cujo carbono ele é um carbono secundário, vai ser justamente ligado, ó, no caso, a presença da carbonila vai ser justamente nesse carbono aqui do centro. Porque aí sim eu vou ter carbono secundário, ligado, ó, a dois átomos de carbono. Se eu colocasse, por exemplo, a carbonila aqui, ó, aí já não seria possível, porque esse carbono ele seria primário. E aí já não seria uma cetona. O mesmo vale para cá. Ó. A carbonila, o carbono, ele seria primário. Então não é uma cetona. Então a única possibilidade seria justamente no carbono central. A presença do grupo funcional carbonila. Tá? Então, ó, vou colocar aqui a ligação dupla e o oxigênio. Tá? Notem que o carbono, né, que pertence à carbonila, ele é um carbono secundário, tá? Ligado a dois átomos de carbono. Beleza. Agora, ó, vamos observar o seguinte. Ó. Na nomenclatura, observe que nós temos dihidroxi, ó, dihidroxi. Né? O que quer dizer esse hidroxi? Quer dizer que nesse caso aqui eu vou ter a presença, ó, dessa estrutura aqui, ó, hidroxila, tá? Dihidroxi. E notem que antes desse termo hidroxi, nós temos aqui di, ou seja, essa estrutura, ela vai, no caso, eu vou ter duas vezes ela, né? Ela vai se repetir duas vezes na forma estrutural, tá? Então, olha só. Onde é que eu vou ligar essas duas hidroxilas? Percebam que esse carbono do meio, ele já está formando 4 ligações, né? Seguindo lá os postulados de Kekulé, né? O carbono ele faz obrigatoriamente 4 ligações. Então, essa hidroxila não posso ligar a esse carbono do centro. Né? A única possibilidade que eu tenho seria ligar, né, a esses carbonos aqui das extremidades. No caso do oxigênio também não posso, porque o oxigênio já está fazendo duas ligações e o máximo que ele pode fazer é justamente duas. Tá? Então, ó, eu vou vir aqui, ó, adiciono uma hidroxila aqui, né? E eu venho aqui, como são duas estruturas do mesmo tipo, né? No caso, duas hidroxilas, eu vou aqui e coloco também, ó, hidroxila aqui, tá? Então tá aí. Aí vocês poderiam perguntar, tá, mas por que é então, professor, que não poderia ser as duas no mesmo carbono, por exemplo? As duas aqui, ó, ligadas a esse carbono. Porque se isso acontecesse, né, se isso acontecesse de fato, essa molécula ela ficaria instável, né? Porque eu tenho duas estruturas que são parcialmente negativas, né? Hidroxila, né? Hidroxila aqui, e elas estão muito próximas uma da outra, né? Então essa molécula de hidroxiacetona ela ficaria muito instável.
E o que, de fato, no caso, a molécula em si, tem que ter estabilidade, né? E a única forma da molécula adquirir essa estabilidade é sendo uma dessas estruturas aqui, uma dessas hidroxilas, estando ligada à outra extremidade, o mais distante possível uma da outra, né? Porque entendo que ambas têm uma carga parcial negativa, né? Então, haveria muita repulsão entre essas duas estruturas, tá? Então, o ideal é que ambas fiquem o mais distantes uma da outra. Por isso que isso não seria possível, tá? Então, ó, puxo uma ligação aqui, hidroxila, tá? Beleza, ó, deixa eu apagar bem aqui. Observe que eu já tenho 3 carbonos, de acordo com a forma molecular. 3 carbonos, né? No caso, oxigênios, ó, são 3 oxigênios. Onde é que estão eles? Ó? Tem um aqui, outro aqui e outro aqui. Então já temos 3. Está faltando o quê? Está faltando hidrogênio, né? Notem que no total nós temos 6 átomos de hidrogênio, né? Desses 6, ó, 2 já temos. Ó. Temos um aqui na estrutura hidroxila e outro aqui também na estrutura hidroxila. Faltam 4. Né? Esses outros 4 hidrogênios, eles vão ficar onde? No caso, eles vão ser ligados justamente a esses carbonos. Ó. Esse e esse. Porque eles ainda não completaram sua valência. Percebo que ambos têm apenas, eles estão formando 2 ligações, então eles precisam de mais 2 para poder, né, adquirir a sua estabilidade eletrônica, né? E essas 2 eles vão formar justamente com hidrogênios. Então, ó, ficará da seguinte forma: esse carbono ele vai se ligar, no caso, a 2 hidrogênios, deixa eu só ajeitar aqui, a 2 átomos de hidrogênio, né? E aí completa a sua valência, completa a sua quantidade de ligações, né? E esse outro, ó, mesma coisa. Aqui, ó, ele vai se ligar a 2 átomos de hidrogênio e assim ele completa a sua valência, ou seja, ele completa aí as suas 4 ligações. Então, vamos conferir a quantidade de hidrogênio. Nós temos, ó, 1, 2, no caso, com mais 2 dá 4, com mais 2 dá 6. Então, ó, de fato, nós conferimos, né, que realmente tem a mesma quantidade de átomos de hidrogênio de acordo com a fórmula molecular. Tá bom? E esse carbono do centro, ele não tem hidrogênios? Não. Porque notem que esse carbono aqui do centro, ele já está formando as 4 ligações. Então, ele não precisa de mais um hidrogênio para adquirir estabilidade. Ele já é estável. Tá? Então, vou só apagar aqui as setas. Então, ó, essa é a fórmula estrutural, no caso, ó, da dihidroxiacetona. Tá? Essa de cima, no caso, é a fórmula molecular, C3H6O3, e a de baixo é a fórmula estrutural. Tá? Ó, fórmula estrutural. Estrutural. E com isso, concluímos aqui a correção dessa questão de número 1, envolvendo cetonas, tá? Eu vou gravar um segundo vídeo, tá? Corrigindo a questão de número 12, tá bom? Um grande abraço.